Estamos aí para mais uma transmissão da nossa aula ao vivo, né? Você que está assistindo aí ao vivo a nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar aí mais uma aula acerca da homilética e nós vamos falar sobre a questão da voz, né? Consequentemente, hoje eu também não estou com a voz tão boa, pois nós tivemos aí uma maratona de mensagens, pregações, e eu estou com a voz um pouco de ronquidão. Mas, graças a Deus que nós estamos aí para mais essa transmissão de aula ao vivo para os irmãos. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a sua vida e você é muito bem-vindo aí para mais uma aula, tá bom? Continue firme estudando, nós estamos chegando à reta final do nosso curso, nós estamos aí na nossa aula de número 20, né, homilética, e falta poucas aulas, acho que é a aula 19, deixa eu ver aqui, e falta pouca aula para nós terminarmos aí. Estamos online, estamos aguardando alguns irmãos, alunos que estão adentrando aí esta aula, ela é gravada ao vivo, as nossas aulas são gravadas ao vivo, e nós vamos dar sequência à nossa aula de homilética. Então você é muito bem-vindo para estar conosco aqui nesta live, tá bom? Deus abençoe, que você venha a aproveitar desse curso que nós estamos proporcionando para você aí, com acesso totalmente grátis, né? Você tem acesso aí à nossa plataforma e pode acessar aí gratuitamente e aprender a palavra de Deus, tá? Então nós estamos entrando aqui, nós estamos aqui vendo como é que estão os amados irmãos, o áudio está ok, está tudo em ordem, os irmãos estão me ouvindo bem, aqui parece que está tudo ok. Nosso irmão Luiz Andrade, boa tarde, Deus abençoe. Nosso irmão Luiz já está conosco. Vinícius Malta, aí sim, professor, sempre estudando, Deus abençoe. Nosso irmão Vinícius Malta, que já está conosco aí, né? Então, que Deus abençoe poderosamente. Olha aí os irmãos aí, ó. Aí o nosso irmão Luiz Andrade, boa tarde. Aí o nosso irmão Vinícius Malta. Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos aí a mais esta aula. Estamos ao vivo agora, hein? Agora é exatamente 3 horas e 4 minutos que nós estamos aqui nesta gravação. Nós estamos na matéria número 20, isso mesmo, homilética, né? Estou olhando aqui a nossa grade curricular através do nosso site www.cetaad, com 2A, cetaad.com.br. Você tem acesso aí ao nosso site. Lá tem a grade curricular com as matérias do curso básico. Tem também lá os valores dos cursos. O nosso curso básico está no projeto Teologia para Todos. Você tem o acesso gratuitamente através do nosso site, através aí da nossa plataforma. Você pode acessar de uma maneira bem simples, bem fácil, só fazer um rápido cadastro e você já acessa a nossa plataforma. Você pode também estar fazendo aí a sua matrícula na nossa faculdade através do site e após a matrícula você se torna aluno, né, estudante aí na nossa faculdade e aí você terá os direitos estudantis preservados, tá bom? Nós estamos na matéria de número 20, homilética. Olha, não perca a próxima matéria, hein? A hora que encerrarmos essa matéria de homilética, nós vamos gravar aí escatologia, tá? Lógico que nós não vamos adentrar muito fundo na escatologia, mas nós vamos gravar aí todas as aulas do básico da escatologia, para que você tenha, então, aí um pouco de entendimento, principalmente das bases escatológicas da palavra de Deus. Agora, no médio bacharel, será aprofundado maior os estudos. Nós estamos no nosso curso básico teológico. O nosso curso básico de teologia, ele é comparado ao fundamental secular, tá? Então, dentro da área teológica, o curso básico é como se fosse um fundamental. Depois você vai fazer o curso médio, e dentro aí um comparativo ao secular é o curso médio, e o bacharel, que comparando aí ao secular, como se fosse aí nível superior dentro da área teológica. Então, são degraus, são níveis de conhecimento, e você tem que começar do princípio e ir galgando o conhecimento. É bom dizer que a teologia, com o passar
do tempo, ela vai se aperfeiçoando. E nós temos que sempre estarmos estudando para não ficarmos nas mesmices e não pararmos no tempo. Afinal de contas, a palavra de Deus ela se renova, né? Ela sempre traz algo novo, ela sempre traz informações novas, tanto literais como espirituais. Nós temos aí duas maneiras de olharmos para a palavra de Deus. Você pode olhar para a palavra de Deus de uma maneira literal, humana, pela escrita, analisando os pontos escriturísticos de uma visão aí natural, examinando a letra, ou você pode olhar para as escrituras de uma maneira espiritual, tentando entender o que Deus está querendo dizer, revelando aí o mundo espiritual. Bom, vamos lá então? Vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre como educar a voz. Nós vamos dar início aqui como educar a voz. O bacharel acadêmico é bom? Glória a Deus. Olha, nosso meu irmão perguntando, né? Ou melhor, um seminário igual a CETAD? O nosso irmão perguntou sobre o bacharel. Se o bacharel é bom, irmãos, os irmãos têm que entender que a teologia ela é feita de níveis, tá? É níveis de aprofundamento, é níveis que você vai se aprofundar no conhecimento. Quando se fala em bacharel em teologia, nós estamos falando de uma formação acadêmica de nível superior. Então, como é uma formação acadêmica de nível superior, no intuito de você estar mais aprofundado no conhecimento da teologia, já abrange algumas matérias que um aluno do médio ou um aluno do básico não terá certas compreensões. Então, às vezes, quando o aluno vai direto para o nível do bacharel, sem passar pelos aprendizados iniciais, ele encontra dificuldades de aprender e assimilar aquilo que lhe é passado. Eu já vi em sala de aula de bacharel perguntas que são respondidas e são totalmente exaustivas no curso básico em teologia. Então, você tem que galgar os caminhos acadêmicos iniciais. São níveis, irmãos, são níveis. Quando se fala em bacharelado, com certeza que o estudo é melhor. A maneira de você se aprofundar a palavra de Deus é melhor. Por exemplo, grego, hebraico, você vai fazer no bacharel. Você vai poder fazer exegese mais aprofundada do que a exegese que você aprende no médio. No básico, você não aprende sobre exegese. Por quê? Porque você ainda não está preparado academicamente para acompanhar o raciocínio de um pensamento dentro de um curso médio ou bacharel. Então, o básico é a base da estrutura, é o fundamental. É como a escola secular. Você não faz o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, 5 anos. Você não vai até a oitava série? Você não vai aprender os princípios da língua portuguesa, da matemática, da ciência, da geografia. Você vai aprender os princípios. Quando você vai para a faculdade, você vai cursar o segundo ano, o nível médio, então você vai se aprofundar um pouco mais. Mas para você, então, se formar, você vai ter que ir para uma faculdade e realizar, então, aí uma formação acadêmica que nós chamamos aí de nível superior. E depois você vai fazer até um técnico. Então, veja bem, a teologia é da mesma maneira, existe crescimentos de níveis graduais, você tem que se aprofundar. É diferente você cursar uma faculdade e você cursar um seminário. Ou você vai fazer aí, por exemplo, um estudo de escola bíblica dominical. É considerado um seminário, porque são 6 meses ali, uma escola bíblica dominical, uma vez por semana, que o aluno vai ter o seu aprendizado. Então, isso é um seminário. Você vai participar de uma palestra, você vai aprender ali na palestra, no seminário. Porém, quando falamos em faculdade, quando falamos em bacharel, estamos falando realmente em explorar, em estudar, em se aprofundar no conhecimento, em adquirir para si um conhecimento de nível superior. Então, é diferente, tá bom? Vamos lá, meus amados? Sobre o curso do MEC e o Livre, qual a diferença? A única diferença do MEC, deixa eu até é bom falar isso aqui, eu acho que eu dou uma aula no básico. Se você assistir o curso básico em teologia, eu falo sobre isso, tá? Isso é falado lá no curso básico,
tem uma aula lá que eu falo sobre essas diferenças. Essa aula já foi dada. Então, eu vou até te orientar que você faça o curso, continue estudando as aulas, porque eu falei sobre isso, tá? Se eu não me engano, eu falei sobre, quando eu falo sobre as leis, eu falo sobre isso. O MEC nada mais é do que o Ministério de Ensino e Cultura. O MEC é que regulamenta o estudo secular no nosso país. Se você for para os Estados Unidos, o seu curso no MEC lá não tem valor. Lá o MEC não serve. O MEC é um órgão regulador do estudo secular, do aprendizado, do letrado aqui no nosso país. Para quê? Para que serve o MEC? Para regulamentar o estudo, para que, por exemplo, o Estado de Minas não promova um ensino diferente do Estado de São Paulo, não promova um ensino diferente do Estado do Paraná. Né? Então, é um órgão que regulamenta o curso em todo o país. Quando se fala de nível evangélico, o MEC não regulamenta o ensino evangélico. Agora, o curso livre, ele não é necessário ter o número de aulas, de horas, que é em aula presencial de um ensino secular, porque ele não é regulamentado pelo MEC. O MEC não regulamenta. Okay? Agora, nós produzimos a nossa grade curricular respeitando o Departamento de Ensino e Cultura para que seja reconhecido o certificado. Então, se você fizer um curso que não respeita essas exigências curriculares, você não consegue reconhecimento em lugar nenhum. É a mesma coisa de um seminário de 3 dias, um seminário de uma semana. Tem pessoas que fazem um bacharel, para os irmãos terem ideia, tem pessoa que faz um bacharel que é de nível superior e ele quer fazer em 1 ano. Irmão, não existe. Não existe bacharelado com 1 ano de estudo, 1 ano e meio, 18 meses. Isso não tem. Não tem como. Nós estamos fazendo aqui esse curso por EAD com 5 aulas só. Imagine que você entra numa faculdade e você estuda de segunda a sexta, durante 1 ano inteiro, presencial. Então, essas diferenças, elas acabam se surtindo um efeito na hora da regulamentação e de reconhecimento curricular. Então, nós registramos o nosso certificado, nós não temos vínculo com o MEC, porque não é interessante. Os nossos cursos são voltados para o nível religioso, e como o nosso país é laico e o Estado não pode regulamentar uma religião só, como foi lá na história da igreja, no período romano, por Constantino, e por isso houve os protestantes. Você já aprendeu na história da igreja. Então, nós temos que entender que existem meios de ser reconhecido e nós utilizamos todos os meios acadêmicos, todos os meios que estão dentro da grade curricular para que você seja reconhecido na área que você estuda. Porém, você tem que entender o MEC. O MEC não regulamenta tudo no país. Ele regulamenta o ensino secular. Mas quando se fala de ensino religioso, é diferenciado, a não ser que você vá fazer ciência da religião. E aí é diferenciado, tá? Por isso que tem muitos que estão se perdendo aí nesses estudos. Então você tem que entender um pouco mais sobre isso, ok? Então eu estou falando um pouco por cima, mas eu dei uma aula que eu esmiuço isso aí profundamente. Eu quero ser membro, o que eu faço? Membro, aí você tem que me esclarecer membro do quê, né? Você pode ser membro de muita coisa, membro da igreja, pode ser membro do corpo de Cristo, pode ser membro, se for membro do nosso canal, é só você ir no nosso canal lá e se inscrever, tá? Se inscreve no nosso canal e aí você vai ser membro do canal, você vai pagar lá uma taxa por mês, você vai cadastrar o seu cartão, você pode ser membro por R$ 5 mensais e aí você vai ter acesso a alguns vídeos, como a série Amishkan Alif Tav, que nós vamos voltar às gravações a partir de amanhã, vamos gravar muitas aulas para já colocar aí, nós temos 8 aulas gravadas e vamos ter mais. Então, existem algumas aulas que somente membro do canal consegue assistir. Então, você pode ser membro do nosso canal e você estará também nos abençoando com R$ 5 mensais, que não vai fazer diferença muito no seu bolso aí. E tenho certeza que a palavra de Deus aqui que está sendo dada vai enriquecer o seu vocabulário, enriquecer o seu grau de cultura, tá bom? Deus abençoe. Então, agora nós vamos voltar para as aulas e continue conosco aí. Dá um like,
compartilha, porque quando você dá um like, o YouTube vai entender que os nossos vídeos têm relevância e nós vamos aparecer mais e nos incentivará a gravar mais videoaulas, tá bom? Não é fácil, é luta, mas nós vamos prosseguir. Deus abençoe nossa pastora Helena. Gostei muito da última aula de homilética. É necessário aprender certo. Exatamente. Deus abençoe. Pastora Helena é membro do nosso canal. Tá aí os irmãos que estão perguntando ser membro. A nossa pastora Helena, ela é membro ouro do nosso canal. Nós estamos colocando algumas coisas em ordem aqui na secretaria, mas logo, logo ela vai estar recebendo uma camisa da nossa faculdade. Nós estamos adquirindo um certo lote de camisas que mandamos fazer, estamos esperando chegar. E essas camisas nós não estamos vendendo, nós não vendemos. A camisa da nossa faculdade será enviada gratuitamente para o membro ouro do nosso canal. E a nossa pastora Helena, ela é membro ouro do canal, ela é parceira nossa, ela vestiu a nossa camisa e ela vai ter acesso a todos os cursos, como aqueles que são membros do canal recebem aí o acesso exclusivo, diferenciado, tá? Por que diferenciado, pastor? Porque são parceiros do canal. Eles mantêm-nos no ar. Às vezes nós precisamos adquirir uma ferramenta melhor aqui, precisamos melhorar uma transmissão, melhorar o áudio, precisamos comprar uma iluminação um pouco melhor, precisamos investir aqui no estúdio, e os irmãos aí, membros do canal que nos ajudam, né, que nos fortalecem com suas contribuições mensais. E não serão esquecidos por nós. Os irmãos que são membro prata do canal, olha, existem 3 níveis de membro. Presta atenção, meu irmão. Os irmãos sabiam que tem gente que é preguiçoso até para assistir a aula? Eu falo tudo na aula e eles me fazem pergunta do que eu já falei. Às vezes a nossa secretária manda um vídeo onde estou esclarecendo essas dúvidas e eles me perguntam concernente a mesmo assunto. Então, preste atenção. Há 3 membros do canal. O membro bronze, o membro prata e o membro ouro. São 3 membros do canal. Bronze, prata e ouro. Cada um tem um benefício diferenciado. O membro do canal, irmão, não é feito conosco, é direto com o canal do YouTube. É o YouTube que controla essa questão de membro. Então, eu não tenho acesso, tá? Nós fazemos isso porque o canal do YouTube, a empresa do YouTube pediu para nós fazermos e nós criamos, estamos gravando e vamos voltar amanhã a gravação das videoaulas aí dos membros. Então, você não perde. Todo mês teu está computabilizado, está, eu puxo o extrato, eu sei o membro que está pagando, que não está, aquele que entrou um mês e saiu no outro. Você tem, não é você entrar, eu vou ser membro ouro um mês, recebo tudo e caio fora. Não é assim, irmão, é ser membro, tá? E a nossa pastora Helena, ela é uma pastora que eu tiro o chapéu para ela. Hoje, a nossa faculdade, nós temos aí 3 membros ouro, tá? Eu não estou com a lista aqui, mas tem a pastora Helena, tem mais 2 irmãos aí que são parceiros, vestiram a camisa e eu vou enviar um material muito bom. Todos esses PowerPoint que eu faço de apresentação, o membro ouro vai receber. Eu vou separar uma pasta exclusiva e vou mandar para eles. O nosso material produzido aqui, eles vão ter acesso a tudo, é só ter paciência. Estou preparando tudo aqui para mandar. Mas vocês não serão esquecidos. Vocês serão muito gratificados. Membro bronze, R$5. Vai ter acesso aos vídeos que é só para membro. Membro prata, R$40. Vai ter acesso aos vídeos para membro e a formação até o bacharel. Até o bacharel. Mas não se forma da noite para o dia, não. Tem que ir todo mês pagando e estudando. O membro ouro vai acessar os vídeos, vai ter acompanhamento até o bacharel e receberá o seu mestrado por nossa conta. Nós vamos dar a formação de mestrado para ele. Nós vamos começar as gravações do bacharel agora no início, no final de novembro, no final de novembro, início de dezembro, já vamos iniciar as gravações das videoaulas do bacharelado. O ano que vem, vamos lançar o mestrado. Então, não se preocupe, irmão. Faculdade é assim. Nós estamos à distância, mas estamos seguindo a planilha, estamos seguindo a grade curricular
para que você tenha todos os seus reconhecimentos regularizados. Então, nós temos que seguir uma planilha. Eu não estou aqui para te vender um curso, te dar um certificado e acabou. Não é assim que funciona. Se você quer algo mais fácil, aí existem algumas escolas que você faz hoje e amanhã teu diploma chega aí engavetado. Tá? Aí é diferente. Nós somos uma faculdade séria, nós galgamos a área do ensino e nós queremos formar aqui exploradores da palavra de Deus. Amém? Explicado, falado um pouco sobre isso, vamos então iniciar a nossa aula, né? Vamos iniciar a nossa aula, que nós já falamos até um pouco demais, já 20 minutos, e vamos iniciar a nossa aula. Então nós estamos falando de homilética. Nessa aula nós vamos falar de como educar a voz. Né? Nós temos que aprender a respirar quando falamos, para não perder o fôlego. E você tendo essa respiração, você vai poder falar com uma voz bacana, uma voz que o pessoal entenda. Então, muitos pregadores não educam a sua voz. Eu só sei falar assim. Não, irmão. Isso faz parte do aprendizado. Nós temos que nos educar. Né? Quando eu comecei a ministrar, quando eu pregava, eu era pregador itinerante, irmão, eu corria, eu pregava gritando, falando, eu achava que aquilo estava edificando a igreja. E na realidade, irmão, não edifica. Os irmãos não aprendem. Alguns se deixam levar pela emoção, mas se você perguntar o que foi falado, se você perguntar o texto, ninguém entendeu nada. E aí, irmão, faz um resumo do que o pregador falou. Ele não sabe fazer um resumo, porque ele não recebeu nada. Ele se alegrou, sentiu a emoção, sentiu o mover do Espírito, deu lugar, mas faltou algo. Faltou a palavra entrar, no coração. A palavra do Senhor diz, porque guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora, se o pregador não se disciplina, se o pregador não melhora, se o pregador não trata a si mesmo, você vai guardar que palavra do pregador? Então, hoje nós estamos sofrendo muito com isso. Pessoas querem usar do plenário, usar do púlpito, usar da palavra, porém de uma maneira errada, errônea. Então, a homilética vai abrir a sua mente para que você possa fazer de uma maneira correta. Então, temos aí, vamos ver como nós podemos aí educar a voz. Então, vamos lá. A voz é um instrumento sensível. Os pequenos músculos das cordas vocais se cansam quando forçados. Nós temos músculos. Da mesma maneira que você cansa de carregar pedra, da mesma maneira que você cansa de fazer um serviço braçal onde exige a força do braço, os músculos, né? Os músculos que envolvem as nossas cordas vocais também se cansam. Por isso que é necessário você modular a voz, é necessário você treinar a sua fala, respirar, falar com calma. Você tem que entender o momento que você precisa dar uma emoção em uma palavra e menos emoção na outra palavra. Você tem isso é você que tem que aprender. Isso faz parte do crescimento de aprendizado. Olha, antes eu era criança, mas quando deixei de ser criança, eu deixei as coisas de menino, eu passei. Aí existe a imaturidade na fé e a maturidade na fé. Quando a pessoa adquire um certo crescimento, ela começa a melhorar a sua dicção, sua maneira de falar e vai treinar a voz. Agora, cada um de nós temos uma voz diferenciada. Nós vamos ver isso aí, tá? Então vamos lá. Sendo assim, o pregador deve cultivar o uso correto, deve cultivar o uso correto da voz. O pregador deve cultivar isso aí, tá? Educando-a de modo a evitar o desgaste excessivo das cordas vocais. Então, o pregador tem que educar sua maneira de falar e tem que educar a sua voz.
Você já viu aquelas mensagens que o pregador começa no microfone, você acaba ouvindo até o sugar da voz dele. Isso aí chega a dar até uma agonia, porque você está vendo que até ele está perdendo o fôlego, justamente por ele não se autodisciplinar na maneira em que ele deve falar. Eu estou com a voz um pouco cansada, porque estive em umas pregações. Existe um momento de uma ênfase, às vezes o Espírito de Deus toma, às vezes também o sonoplasta não ajuda, né? Porque quando uma pessoa não sabe usar o microfone, até concordo do sonoplasta abaixar, mas quando é uma pessoa educada e sabe usar o microfone, não tem o porquê abaixar a mesa, porque a pessoa educada, ela vai usar o microfone uma certa distância para ela falar tranquilamente que o microfone não tampa o seu rosto. Uma vez regulado o microfone, e o pregador querendo dar uma ênfase, ele vai afastar um pouco e vai falar alto longe do microfone justamente. Primeiro, para não desregular o som, também não ficar estridente demais a igreja. Isso, o pregador tem que ter essa sensibilidade. E às vezes nós temos, só que a mesa de som, ou às vezes a mesa de som não tem uma boa mesa de som, não tem uma boa regulagem, e aí fica difícil. Mas vamos lá. Então, existem pelo menos 5 qualidades a serem observadas na educação da voz. Nós vamos falar aqui de 5 qualidades que devemos observar na educação da voz. E aí você tem que tentar discernir qual é a modalidade da sua voz. Então, nós vamos falar aqui de 5 qualidades, de timbres, e aí você tenta ver qual que se enquadra aí, né? E você tentar melhorar aí a sua dicção, a sua voz, a maneira que ela é exposta. Então, vamos lá. Primeiro, sonoridade. Então nós temos aí sonoridade, timbre, intensidade e altura, temos flexibilidade e variedade. Então nós temos aí essas 5 qualidades da voz: sonoridade, timbre, intensidade e altura, flexibilidade e variedades. Tá? Nós vamos falar dessas 5 qualidades aí. Então vamos lá. Primeiro, sonoridade. O que vem a ser a sonoridade? Então vamos ver. Sonoridade trata da boa voz, agradável e bonita a harmonização do timbre, da altura, da intensidade, do colorido da voz. Então, sonoridade se trata daquela voz boa, né? Aquela voz que não afeta, não dói o ouvido, não é aguda demais, não é grave demais, é aquela voz meio termo, uma voz que dá para ouvir. Então nós temos aí a sonoridade, que é justamente o som que essa voz produz, e chega a ser um som agradável. Também temos aí o timbre, número 2, timbre. Então, sonoridade, som agradável. Timbre, o que vem a ser o timbre? É fácil identificar uma pessoa pelo timbre de voz, pois este é a fisionomia, a personificação da voz. Então, o timbre é a personificação da voz, ou seja, que dá um personagem à voz. Né? Às vezes, em você ouvir uma voz, dependendo do timbre, você consegue já formar na sua mente o personagem daquela voz. Né? Então, você consegue dar uma personalidade para ela. Pela voz, pelo timbre. Bom, pelo timbre, o irmão tem uma voz, o irmão, ele é, pelo timbre da voz dele, ele tem postura, né? Ele tem conhecimento, ele é uma voz que tem um timbre que demonstra autoridade, um timbre que também não é desagradável, mas você consegue imaginar se ele é alto, baixo, se ele
é forte. Você consegue imaginar na sua mente uma personificação da pessoa daquela voz através do timbre. Né? Timbre mais agradável, um timbre mais pesado, um timbre mais fino, um timbre mais arrastado. Eu confesso que eu não tenho um bom timbre de voz, então você tem que trabalhar a sua voz dentro do seu timbre. Né? Mas não adianta você mudar muito, irmão. Tem pessoa que ela quer disfarçar. Ó, tem pregador, ele acha bonito uma voz com grave, aí ele pega o microfone. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Esta noite inefável, eu estou aqui muito alegre. E ele começa a veludar a voz. O que acontece? Não é o normal dele. Ele começa, irmão, aveludando e termina rachando. Você percebe que com o tempo, a forma que ele vai pregando, a voz dele vai mudando. Por quê? Porque ele está forçando uma situação que não é a dele. Então você tem que definir qual o timbre da tua voz e trabalhar dentro do seu timbre. Não adianta você mudar de timbre. Você tem que trabalhar com o timbre da tua voz. Então, às vezes, você tem que dar uma pausa, falar mais calmo, porque o timbre é muito forte, muito agudo. Falar mais calmo, você tem que tentar trabalhar de um jeito que a tua voz possa se ajustar para que todos que estão lhe ouvindo possam entender a palavra de Deus. Olha aí. Então temos aí, a qualidade do timbre é percebida pelo tom. Se for nasal, produzido pelo nariz, ou gutural, produzido pela garganta. Fala pela garganta. Ouça aqui. Fala pela garganta. Ou se é produzido pelo nariz. Porque se você falar pelo nariz, você vai ver que muda o timbre. Então aí você tem que. Né? Eu oriento você que vai, que é pregador, que você entre, vamos lá, faça um curso de canto, faça um curso para educar a sua voz. Né? Porque a nossa voz aqui, ó, ela é tratável, a nossa voz ela pode receber um ensino, ela pode receber uma educação. Né? Você pode educar a sua voz. Tem pessoas que eu já vi que cantam totalmente desafinados. Quando entra numa aula de canto, por exemplo, meu Deus, a pessoa aprende a atingir a nota mais alta, como a nota mais baixa, ela educa a sua voz e ela aprende, através da aula de canto, a cantar afinadamente agradável. Não é vergonha. Não é vergonha. Se você vai viver, você que é pregador e vive da sua voz, você tem que cuidar dela, né? É a sua ferramenta. Então, eu sei que até mudo prega. Eu sei disso. Mas não fica mais difícil se você perder a voz para você exercer a pregação do evangelho? Cuide dela. Né? Cuide dela. Eu mesmo daqui a pouco eu vou comprar umas maçãs para estar comendo uma maçã, porque a maçã ajuda a limpar. Então hoje você aprende muito com isso, você pode educar. Então o timbre, nós temos aí dois timbres, né? Temos aí o gutural e temos aí o timbre nasal. Né? Vamos lá. É necessário cultivar a voz, quando se fala do timbre, é necessário cultivar a voz dando-lhe consistência e harmonia. Num timbre puro, com vibrações claras das cordas vocais. Às vezes, uma coisa que é muito importante quando você está pregando é de vez em quando molhar a sua garganta, pegar ali água, não é beber água, não é beber água. Você pegar água e molhar as cordas vocais, porque conforme você está falando, a vibração sonora das suas cordas vocais, a garganta se seca e começa a agredir a sua voz. E aí é daí que vem a ronquidão. Então é necessário você ter um domínio, um controle nesse momento, molhar a garganta de vez em quando com a água, nunca água gelada, tá? Nunca, irmão, pelo amor de Deus.
Às vezes o irmão coloca aqueles copos de água gelada, né? Às vezes o irmão me dá, eu estou na igreja, o irmão me dá aquele copinho de água gelada. Eu ponho num canto, não bebo logo, ponho num canto, espero aquela água perder um pouco do gelo, e aí sim eu faço uso dela. Por quê? Porque você está falando, você está com a garganta aquecida, você está com as cordas vocais vibrando, você está com os músculos em funcionamento, né? Quando você está com o corpo quente, não existe o choque térmico, também acontece na garganta. Então você tem que fazer isso também, né? Você tem que molhar a garganta com uma água não muito gelada, tá? É assim que você tem que fazer. Deus abençoe, irmão Nazário. Tamo junto aí, meu irmão. Tá? Então, você tem que molhar a sua garganta, tá? Então, muito cuidado com a sua garganta aí, meu irmão. Cuidado. É a sua ferramenta de trabalho. Vamos lá. Intensidade e altura. Já falamos do primeiro, falamos do timbre, né? Agora vamos falar da intensidade e altura. Olha, aí eu já estou falando muito sem beber uma água. Só que eu esqueci de pôr água aqui. Se eu for buscar agora, eu vou ter que sair fora aqui do estúdio. Então, não sei se minha esposa está me assistindo aí. Se ela tiver, ela traz um copo d'água. Mas então a gente vai levando devagarinho. Como eu estou sem água para molhar a garganta, então eu não me esforço muito. Vou falando devagar para não agredir muito a garganta. E olha que eu estou um pouco rouco. Vamos lá. Intensidade é o grau de força de expiração com que o som da fala é proferido. É o grau de força do som que produz a altura e o volume da voz. Olha, então é força que produz a altura do volume, né? Então, isso é intensidade. Então, intensidade é a força colocada no tom da voz, né? Tem aquelas pessoas que falam, parece que estão brigando, né? Então, nervosa é a intensidade que ela está colocando. Então, você tem que entender o momento certo de você colocar um pouco mais de intensidade e às vezes um pouco menos de intensidade. Como que eu vou saber? Lembra que nós falamos na aula passada, nós falamos sobre quando você faz o sermão, você está lá fazendo um sermão, que nós vamos ter uma aula que vai falar sobre isso, mas você está lá fazendo o seu sermão. No seu sermão, você não grifa aquilo que é mais importante, você grifa, você faz um redondinho, você faz ali uma marcação, não, isso aqui eu não posso deixar de fora. A mensagem é a mesma coisa. Aquilo que é importante, que você quer que a pessoa frise, então você dá um pouco mais de intensidade para que seja ouvido melhor. Por quê? Porque quando você muda a intensidade, atrai a atenção e a pessoa aguarda. Então você tem que educar na sua voz essa intensidade e o volume. Tem pessoas que começam, é estranho, você vai ver isso muito quando nós olhamos as pregações, nós vemos, a pessoa começa devagarinho, né, com a voz bem baixa, o volume baixo, aí o rapaz da mesa de som fica doido lá querendo regular. Então é assim, você nunca começa a sua pregação diminuindo a sua voz. Você tem que iniciar com a sua voz normal. Voz normal. E quando você quer dar uma ênfase, você então coloca intensidade. Intensidade não é altura. Ó, eu mesmo, você viu que eu já coloquei várias intensidades nessa fala que estou falando para você e eu não estou gritando. Por quê? Porque intensidade é você deixar pontos intensos na sua fala, sem precisar gritar. Você coloca a intensidade e as pessoas vão gravar aquilo que você colocou. Intensidade. Então, é isso que você tem que educar. E essa educação tem que partir de você mesmo. Tá? Ninguém vai fazer isso por você. O próprio aluno, a própria pessoa, o pregador da palavra tem que entender que ele tem que melhorar a cada dia e você tem que treinar a cada dia aí, educando a sua voz. Então, intensidade e altura. Vamos prosseguir aqui. Falta intensidade em certos pregadores, porque não sabem usar os recursos da inspiração e expiração do ar. Então aí falta intensidade, que nem quando o pregador começa a gritar demais, ele não está aplicando intensidade na voz, ele está gritando literalmente. Quando não, só com o microfone na boca
e fica só. Isso não é intensidade, isso é gritaria literal, né? Então, saber aplicar a intensidade é saber usar os recursos de respiração para que você não perca o fôlego e para que você traga uma mensagem direta do trono do Altíssimo, para que aquele que está ouvindo possa receber a mensagem, ser abençoado e dizer: boa é esta palavra. Okay? Então, é uma educação que você tem que aplicar. Então, nesse curso básico, nessa homilética, nós estamos falando isso, olha, você já vai aprendendo, você vai aplicando. Tá? A palavra de Deus nos ensina a não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes. Flexibilidade. Vamos falar da flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade que permite ao pregador alcançar todos os tons vocais. Dependendo da acústica do local, pode-se usar intensidade e altura da voz. Então, o que é flexibilidade? Olha, flexível, que é dobrável, que é manuseável. Flexibilidade é a atitude de flexibilizar, ou seja, a atitude de ser flexível. Então, quando se fala em flexibilidade de voz, está falando justamente desta você não ser uma linha reta, monótono, mas dependendo da acústica do ambiente, você consegue trabalhar com a sua voz intensidade, altura, linear, mais calmo, mais potência, alguns pontos onde você quer frisar. Então você consegue ser flexível e a flexibilidade da voz não dá sono. Quando a pessoa não sabe dar flexibilidade da sua voz, ela fala só numa linha linear de tom, dá sono, meu irmão. Está lá na igreja, o irmão começa a falar com a sua voz e diz assim: essa noite eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 1, abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa mensagem eu quero dizer para você que está aqui hoje que Deus há de fazer uma obra na sua vida, porque, irmão, se ele ficar 20 minutos falando desse jeito, irmão, não tem aquele que não abre a boca de sono, põe a mão, disfarça, disfarça, ó, você já quis abrir a boca aí. Aí cai aquele peso e às vezes joga a culpa no inimigo. Não é? Dá sono mesmo, é a mesma coisa uma canção de ninar. Irmão, eu estava aqui na minha casa e minha netinha estava com a minha sogra, né? Bisneta dela, e ela cantando para a menina dormir. Irmãos, eu estava sentado na mesa do lado, quem estava quase dormindo era eu. De ouvir aquela voz bem suave, uma voz gostosa, suave, um louvor. Ah, irmão, era mais fácil eu dormir do que minha neta dormir. Minha neta estava lá com os olhos arregalados, acordada, e eu estava dormindo. Então, você tem que entender e você tem que aplicar a sua voz, educá-la, justamente para tirar essa monotonia. Aí você sabe aplicar na hora certa, aumenta. Não pode ser muito exagerado, tá? Existem muitas técnicas. Tem pessoas que usam técnicas de memorização na pregação, fazendo a pessoa repetir. Mas quando você fica fazendo os irmãos repetir muitas vezes, irmão, isso cria um desconforto na igreja. É só que, irmão, você falar uma, duas vezes na sua mensagem, tudo bem. Mas tem pregador que usa dessa técnica toda hora, toda hora, toda hora. Irmão, dá vontade de falar para ele. Aí não vou... Tem gente que para de falar. Se você prestar atenção, tem pessoa que para de repetir o que o pregador está falando. Então, é bom você dosar a maneira que você utiliza a sua voz, que você utiliza, você tem que dosar. Isso tem que ter um equilíbrio. Nem muito para mais, nem muito para menos. Ok? Amém? Deus abençoe. Carlos, né? Nossos irmãos aí, o uso de um borrifador de 100 ml com água durante as minhas pregações. Muito boa. Olha aí, Deus abençoe o nosso irmão Nazário. Ele usa um borrifador de 100 ml com água durante as minhas pregações. Muito bom mesmo. Né? Para quem não quer ter um borrifador, pode fazer essa aplicação apenas
molhando ali o copo, molha a garganta, né? Também dá para fazer assim, porque você vai melhorar a sua dicção. A garganta não fica seca, você não agride suas cordas vocais, você não vai ficar rouco. Você pode pregar, trazer uma mensagem o dia todo, a manhã toda, gravar 2, 3, 4 videoaulas sem alterar e trazer estrago para suas cordas vocais. Eu tenho que cuidar, porque eu vivo da minha voz. Você prega o evangelho usando a sua voz, você que é ministro, se cuide e se eduque nessa área. Bom, vamos continuar aqui. Olha aqui, existe na voz uma escala de som, desde os mais baixos até os mais altos. 27 escalas de sons contém na voz, a qual pode ser usada na emissão dos pensamentos. Então, quando você usa escalas de altura de voz, você está dosando o conhecimento que você quer que a pessoa pegue. Então, eu estou pegando o que eu tenho aqui e estou transmitindo de uma maneira que você possa entender. Tá? Isso é flexibilidade. É uma coisa que não é linear, nem linear no alto, nem linear embaixo e nem linear no médio. Tá? Então você nem na mesa de som existem essas três regulagens, né? Grave, médio e agudo. Grave, médio e agudo. Então a sua voz tem isso: grave, médio e agudo. Então você não pode ser linear só no grave, não pode ser linear só no médio, não pode ser linear só no agudo. Tem que haver uma flexibilidade, e isso se chama flexibilidade de voz. Vamos lá. Essa flexibilidade permite ao orador passar ao auditório sentimento de tristeza ou alegria. O uso da voz é uma parte que pode ser aprimorada pelos pregadores. Você pode aprimorar. Então você vai passar os seus sentimentos justamente nessa flexibilidade de voz que você tem. Treine isso. Eduque a sua voz. Então nós estamos falando de como educar a voz. Esse é o tema que nós estamos abrangendo aqui. Olha aí, variedade. Vamos para o quinto. Variedade. Uma voz boa e educada, uma voz boa e educada pode variar o modo de falar de acordo com o ambiente, local e hora. Né? Então, dependendo do ambiente, local e hora, uma voz que ela é educada, ela consegue ter essa variação. Então, por exemplo, se eu acordar de manhã cedo, às vezes você vai aí num trabalho, numa manhã com Deus. Normalmente a gente acorda de manhã, as cordas vocais estão descansadas e você consegue falar com mais naturalidade. Normalmente, no período da tarde, as cordas vocais já estão um pouco mais cansadas, dependendo da quantidade de vezes que você falou durante o dia, ela vai estar um pouco mais cansada. Então, quando você tem flexibilidade, quando você tem aí essa variedade, você consegue então variar o modo de falar. Então, de manhã você vai falar de uma certa maneira, vai dar uma ênfase, dependendo do ambiente, o local e a hora. Eu estou num local um pouco mais distante do plenário, eu vou conseguir falar mais alto. Estou mais perto, mais calmo. Por exemplo, eu vou pregar, é uma variação de voz. Vou dar um seminário, uma variação de voz. Vou gravar uma videoaula, uma variação de voz. Percebe que não é a mesma coisa. Por exemplo, você é convidado para dar uma palestra. Você não vai pregar na palestra. Entendendo? Você vai trazer a mensagem em forma de palestra. E aí você precisa ter uma variedade onde você vai atuar com a sua voz dentro dessa variedade para poder passar o ensino. Assim como você vai conversar com um amigo, você não fica gritando com ele. E nem por isso ele deixa de aprender mais ou menos. Você, quando senta com um aluno para orientá-lo, ou um aconselhamento para casais, você não está gritando nem dando ênfase demais, e eles conseguem assimilar aquilo que você está ensinando. Então, é necessário você saber dessa variedade para que você possa variar conforme o ambiente, o local e a hora em que você vai transmitir
a palavra de Deus. Uma pregação ao ar livre, ela é diferenciada de uma pregação dentro de um ambiente fechado. Uma pregação com microfone é diferenciada de uma pregação sem microfone. O ensino através de uma videoaula é diferenciado de um ensino presencial, onde há uma resposta muito rápida e aonde os alunos estão de uma maneira muito mais participativas. Então, há um diferencial de ambiente, local e hora, e você tem que entender sobre isso. Então, temos aí também, os especialistas apresentam pelo menos 4 tipos de voz, que são classificadas assim. Então, vamos ver agora quais são as 4 tipos. Eu já estou com a garganta seca aqui. Aí eu estou indo devagar. Então, vamos entender quais são os 4 tipos de voz que, segundo os especialistas, dizem que existe. Tá? Não é eu que estou falando. Estou lhe passando um conhecimento que os próprios especialistas trabalham nesta área dizem que tem esses 4 tipos de voz classificada e você vai poder ver qual que a sua encaixa. Vamos lá? Vamos lá então para a primeira? Primeira classificação, a voz de ouro. A voz de ouro, já viu? Quando a pessoa está na rádio, a voz de ouro da rádio. O que é a voz de ouro? São a dos grandes oradores. É aquela voz desses oradores capazes de contagiar o auditório e levar seus ouvintes a grandes emoções e decisões. Né? Aquela voz que chega a te impactar, você ao ouvir. Então, aí nós temos a voz de ouro com o poder da palavra de Deus. Então, imagine você ouvindo uma palavra de Deus poderosa através de uma pessoa que possui uma voz de ouro. Meu irmão, você aceita Jesus na hora. Você muda o seu aspecto na hora, porque essa voz ela mexe com as suas emoções, ela mexe com as suas decisões. É diferente de uma pessoa que tem uma voz diferenciada, um pouco mais rachada, fazendo algo, não te impacta muito. Mas uma voz de ouro, dá prazer, e ao ouvir ela mexe. Então a voz de ouro, ela mexe, ela te traz grandes emoções e te faz tomar decisões. Então alguns especialistas dizem que tem aí a voz de ouro, né? Então temos aí também a voz de prata. Vamos ver qual que você tem e qual que eu possuo, também não sei. Vamos lá, estamos aprendendo juntos. Então a voz de prata. A voz de prata é apropriada para temas poéticos, por causa do som claro e agradável. Né? Depois a voz de bronze. Então a voz prata ela tem um som agradável, mas os oradores de poema, né? Aquele poema que você ouve, aquele poema que é agradável, que a pessoa canta, é agradável. A fala daquele indivíduo nos agrada. Voz de prata. Voz de ouro. A voz de bronze, ela é volumosa e forte, normalmente utilizada em senilidades, pois tem um tom declaratório. Então, às vezes, em festa solene, utiliza-se oradores que têm a voz de bronze. É uma voz forte e ela parece que tem um volume na voz, né? Aquela voz forte e volumosa. E ela tem um som declaratório, né? Como se fosse uma declaração. Porque aqui nesta noite há o envolver, e tem aquela voz, então é chamada aí de voz de bronze. Né? Vamos um pouquinho mais aqui. Voz de veludo. Eu confesso que eu não sei aonde que eu me enquadro. Eu tento aqui fazer um pouco de cada, ser bem, eu tento ser flexível na realidade. Né? Tento ser flexível. Se você não souber a sua voz como encaixa, tenta ser flexível. Ó, num discurso ou pregação, deve ser ao mesmo tempo macia, uma voz macia e forte, para que os pensamentos emitidos sejam ouvidos com prazer pelos ouvintes. Então, quando essa voz de veludo,
Quem tem a voz de veludo é aquela voz mais aveludada, né? Aquela voz também agradável, mas que ao mesmo tempo que ela é macia, mas é uma voz macia forte, que transmite certeza, né? Transmite firmeza. É uma voz que te faz, não, ele está certo do que ele está falando. Aquilo que ele está falando, você nem cogita pela tua mente que seja mentira. Por quê? Porque ele traz uma voz ponderada e ao mesmo tempo agradável e macia também. Né? E isso aí traz prazer pelos ouvintes. Olha aí. Então nós falamos de sonoridade, timbre, intensidade e altura, flexibilidade e variedade. E dentro da variedade, nós falamos aí da voz de ouro, a voz de prata, a voz de bronze e a voz de veludo. Né? Então, essa foi aí o que nós queremos falar voltado para a sua voz. Né? Então, vamos prosseguir um pouquinho aqui. Vamos falar sobre. Já falamos sobre a voz. Então você já aprendeu a educar a voz. Eu poderia parar a aula aqui e prosseguir para a próxima aula, mas vamos prosseguir mais um pouco? Vamos colocar mais um objetivo nesta aula? Quais são os elementos básicos de um sermão? Você que quer preparar aí um esboço, está dentro da homilética, quer falar bem, e quando você prepara um sermão, quando você vai trazer uma mensagem, ela tem que ter uns elementos básicos, tá? Quando nós falamos básico, você já sabe que básico é a base, é aquilo que não pode faltar. Por exemplo, você vai construir uma casa. O alicerce, a base daquela casa, é a coisa mais importante naquele momento, porque se não tiver uma boa base, todo o trabalho vai ruir. Então é necessário ter uma boa base. Então, quando nós falamos assim, os elementos básicos do seu sermão, é que o seu sermão tem que ter uma base resistente para a hora que você trazer uma mensagem, as pessoas ouçam a palavra e esses ingredientes que nós vamos falar, esses elementos, vão fazer com que a sua mensagem seja bem sucedida, que alcance o objetivo e que quem está ouvindo possa verdadeiramente aprender com a sua pregação. Então temos aí os elementos básicos de um sermão. Quais são os elementos básicos de um sermão? Vamos ver aí. Primeiro, texto, tá? Sem texto, como é que você vai trazer sermão? Eu já vi pessoas pregar sem texto. Eu já vi. Né? Amado, segura um pouquinho aí, eu tô com a garganta muito seca. Deixa eu pegar aqui uma aguinha, eu já venho, tá? Peraí, eu vou pegar uma água aí. Não sai daí, é rapidinho, peraí. Desculpa, meu irmão, voltei, desculpa. Vamos lá. Desculpa aí, tá? Voltei já tô aqui. Peguei lá, o microfone tá ligado, tá ok. Peguei, tamo lá. Vamos olhar aqui que a garganta tá ficando seca. Tem que cuidar da voz, né? Afinal de contas, amanhã eu tenho ministração para fazer, Assembleia de Deus no Madureira, na cidade de Hortolândia, e eu tenho que cuidar da minha voz. Então vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso quadro, né? Vamos lá. O que acontece? O texto. Eu já vi, eu estou falando para os irmãos que eu já vi, não sei se os irmãos já presenciaram, mas eu já presenciei pregador pregar a palavra sem texto. Ele não lê o texto, não mostra o texto bíblico para a igreja e ele só ministra o que ele acha que é. E muita coisa do que ele fala não tem nos textos da palavra de Deus. Existe um livro muito bom, que aconselho você a ler, O que os pregadores dizem que a Bíblia não diz. Muitos acham que está escrito na Bíblia e não está escrito na Bíblia. Por exemplo, a palavra do Senhor renova a cada manhã. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar que as misericórdias do Senhor. Então,
ali não diz claramente. Então, primeira parte essencial é o texto. É um elemento básico do seu sermão, é o texto. Tá? Então, o texto é um elemento básico. Vamos ver mais o quê? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O contexto também é muito importante. Então, elementos básicos do sermão: texto, contexto, título e tema. Tá? Então, isso aqui é o básico. Tudo bem? Eu acho que eu só vou falar desses 4 pontos para que você possa, então, assimilar. Então, quando você for, não adianta eu falar muita coisa, porque não, né, é o básico, são 4. Ó, texto, contexto, título e um tema. Tá? Texto, contexto, título e tema. Então, o texto que você vai ler é o texto áureo, né? Quem faz escola dominical sabe lá, texto áureo. É aquele texto de ouro da onde você vai tirar alguns conceitos e vai passar aí alguns ensinamentos. Então, o texto é muito importante, só que esse texto ele está dentro de um contexto. Então, é muito importante você também falar sobre o contexto que está inserida a citação que você está usando. Eu estou usando uma citação que faz parte de um contexto, e aí você vai dar um título, né? E essa citação fala sobre tal assunto. E eu vou dar um tema. O tema é: ficar em casa até que do alto sejais revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Sejais revestido de poder. Então, você vai dar um tema. Okay? Então, isso é muito importante para você organizar aí a sua mensagem. Não precisa muita coisa. Somente isso você já consegue dar uma mensagem boa, estruturada, você já consegue desenvolver a palavra de Deus para os seus ouvintes de uma maneira sadia, espiritual e benéfica para os corações que ouvem, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então vamos falar de texto. Vamos falar de texto. A palavra texto, ela vem do latim textus, do verbo texere, traçar, tecer. Então significa tecer. Figurativamente, quer dizer reunir, construir, compor, expressar o pensamento em contínuo discurso ou escrita. Então você vai tecer. Então, quando você pega um texto, o texto significa tecer. O que é tecer? É você costurar, ou seja, você tecer, preparar, construir, né? Então você vai, através do texto, você vai construir algo, você vai falar de algo, você vai esmiuçar aquele algo, você vai mostrar aquilo. Quando você traz muitos textos, você pode se perder um pouco naquilo que você quer que a pessoa aprenda, tá? Nem sempre muitos textos é benéfico para quem está ouvindo, tá? Como, por exemplo, quando Jesus fala à mulher samaritana, Jesus, quando ele falava, ele não usava muitos textos da Torá. Ele não se utilizava de muitos textos, mas ele fazia às vezes uma citação ou duas citações e explicava o contexto aquelas citações. Então, quando você pega um texto, você utiliza dele, você tem que tomar muito cuidado para não se perder. Às vezes você pega um texto e começa a navegar tanto ao redor dele, expandindo tanto, que você perde o foco daquilo que realmente você quer falar, ao ponto de você ir para caminhos e você dizer: onde eu estava mesmo? Qual era o assunto? E aquele que está ouvindo não consegue acompanhar o seu raciocínio. Então, às vezes, uma palavra simples e objetiva traz mais efeito que uma palavra grande e extensa em quantidade de palavras do que o seu efeito vai fazer nos ouvintes. Então, às vezes, uma palavra simples, objetiva, ela pode mudar uma alma. Então, você tem que entender isso aí, ok? Então, primeiro texto, Deus abençoe. Texto, vamos lá.
Em um sentido amplo, texto é tudo o que está escrito. Em sentido restrito, texto é apenas a porção escrita que se quer considerar. Então, veja bem, se você olhar num olhar amplo, o texto é tudo aquilo que está escrito lá. É um capítulo inteiro, tudo aquilo é um texto. Mas se você for olhar de um sentido restrito, você não quer abordar tudo, então aí o texto vai ser só aquela porção escrita que você quer considerar. O texto pode ser apenas uma palavra, uma oração, uma frase ou um capítulo. Então você tem que entender sobre essa questão de texto. O que é o contexto? É tudo aquilo que envolve aonde aquele texto está inserido. Por exemplo, se um texto meu for um capítulo, então eu tenho que entender o desenrolar daquele livro onde aquele capítulo está inserido. Então aí o capítulo é o texto e o contexto vai ser tudo aquilo onde aquele capítulo está inserido. Então aí você tem que ter uma visão geral do livro para entender o contexto que está inserido o capítulo. Agora, se você vai usar apenas um versículo de texto, aí então o seu contexto vai ser tudo aquilo que está no capítulo o qual aquele texto está inserido. Deu para entender? Então, um texto você pode usar um capítulo, pode usar um versículo. Se você usar um capítulo, você tem que entender tudo aquilo que envolve aquele capítulo. Se você usar um versículo, você tem que entender tudo aquilo que envolve o versículo. Se você usar uma palavra, você tem que entender todas as frases que envolvem aquela palavra. Porque uma palavra avulsa, ela tem vários significados. Mas essa palavra, dentro de um contexto daquele versículo, ela só pode ter um significado visivelmente entendível através da leitura do texto. Deu para entender? Então, quando você vai ler uma palavra e você quer falar daquela palavra, você tem que entender aonde aquela palavra está inserida. Se você vai falar de um versículo, você tem que entender da onde aquele versículo está inserido. Se você vai falar de um capítulo, você tem que entender da onde aquele capítulo está inserido. Se você for falar de um livro, você tem que entender em toda a Bíblia onde aquele livro está inserido. Qual o momento histórico que aquele livro foi inserido. Deu para entender? Assim você vai entender o texto. Então, o texto é aquilo que você quer usar. E o contexto é onde ele está inserido. De certa forma, aqui eu já falei do texto e do contexto, né? Estava no culto, uma pessoa me perguntou onde era a palavra que o pregador, porque não estava entendendo. Não estava na Bíblia, só alguma palavra. Então, isso acontece, pastor Helena, né? E alguns irmãos vêm perguntar. Às vezes, quando termina o culto, acontece comigo. Por nós sermos estudados, por nós sermos exploradores da palavra, às vezes, quando você é um aluno básico de teologia, você é um teólogo, está cursando, normalmente, às vezes, as pessoas vão te perguntar. E é por isso que você tem que se aprofundar, né? Você tem que se aprofundar tá? E entender sobre isso aí. Né? A pastora disse que estava pregando. Ah, entendi. Então, você tem que entender isso aí, porque isso pode acontecer. Por isso que é bom você, muitas vezes, trazer uma mensagem simples dentro do texto, que você não navegue muito. Não fale palavras que você não está vendo no texto. Que você pode falar algo você achando que está na Bíblia e aquilo não está na Bíblia. A não ser quando você ouve alguém falar e você não replica o que ele falou. A pessoa falou, você examinou, não, isso aqui eu posso falar porque isso aqui é Bíblia. Então, o pregador, o estudante, o explorador, quando você cita uma citação, você tem que ter certeza que aquilo está escrito, irmão. Em muitos debates, viu? Muitos debates. Pessoas citam situações, passagens, palavras que não está na Bíblia. Que não está na Bíblia. E isto fica muito ruim, porque se para quem você está falando é conhecedor, ele vai te questionar. E se ele te questiona, aí você cai em descrédito e você não comprova aquilo que você está dizendo. Tá? Por exemplo, uma vez a pessoa pregando, né, e falou assim, não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus permita. E ela usou essa frase dizendo, porque está escrito na Bíblia que não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus permita.
E aí veio a pergunta, aonde que está escrito? Agora imagine a pessoa que não acha isso na Bíblia, porque não está na Bíblia isso, ela não acha isso na Bíblia, como é que fica o crédito dessa pessoa? Como é que fica a credibilidade da sua pregação? Às vezes, por causa de uma palavra, todo o conteúdo cai em descrédito. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que falar aquilo que realmente está na Bíblia. Por isso é importante você, explorador, você que é aluno nosso, estude a palavra, se alimente da palavra, leia a palavra e pregue aquilo que você tem certeza que você leu. Não pregue porque você ouviu. Tem gente que está assistindo a novela da Record e quer pregar alguns acontecimentos da novela que não estão na Bíblia. Então tem que ter muito cuidado. Isso se chama zelo pela palavra. Então nós temos que ter zelo pela palavra. Amém? Vamos continuar aqui. Ó. Assim sendo, a parte tomada como texto faz com que tudo que está escrito antes ou depois seja contexto. Tá? Aquilo que eu te falei. Então, o que é um texto? É aquilo que você escolheu para exprimir, para expor. Aquilo é um texto. Se você vai falar do capítulo, o que é o contexto daquele capítulo? É tudo que vem antes e vem depois. O que é o contexto daquele versículo? É tudo que vem antes e vem depois. Qual é o contexto daquela palavra? É tudo que vem antes e vem depois. Simples assim. Tá bom? Mas não era eu que estava pregando, era outro pregador, pastor. Amém, mano. Nós sabemos que, com certeza, todos os nossos alunos que participam dessas aulas não vão cometer isso, com certeza. Vamos continuar aqui, meus irmãos? Vamos lá. Hoje a aula está rendendo. Vamos lá. Contexto. O que é contexto? Olha, o contexto é tudo que vem antes ou depois do texto. Pode ser antecedente ou consequente, próximo ou remoto, conforme a sua posição e distância do texto. Então, o contexto pode estar logo antes, pode estar bem antes, ou pode estar até num capítulo antes. Então, você tem que ter, tem que ler, né? Não leia só, eu vou ler a parábola das 10 virgens. Mas as 10 virgens, ela está dentro de um contexto. As 10 virgens está dentro de um contexto que começa em Mateus 24, no versículo 4, onde Jesus começa o seu discurso e vai até o final do capítulo 25, quase chegando no 26. Então você tem que ler o capítulo 24, capítulo 25 todinho para poder entender a parábola das 10 virgens. Então se você ler só as 10 virgens, mas não entender o seu contexto, onde as 10 virgens está inserida, você não vai conseguir ter um bom discernimento das 10 virgens. Você tem que fazer isso. Você vai ler lá a palavra de Deus, você leu lá o versículo de Apocalipse. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Você leu lá. Mas aquele versículo está dentro de um contexto. Então você tem que entender o contexto. Às vezes você vai ter que ler o capítulo todo para entender a passagem que está ali refletindo aquele texto todo, você tem que ler para entender. Ok? Eu acho que deu para entender bem o que eu estou falando aqui. Então, o texto pode ser também interno, ao redor do texto que está considerando, ou externo, fora do texto. Nesse caso, o contexto pode ser histórico, social ou geográfico. Então, você tem que entender que existe um contexto interno e o contexto externo. Qual é o contexto interno? É o que você lê ali, o que está escrito antes e depois. Qual é o contexto externo? Aí entra o quê? A historicidade, a história, entra o social que está ali, aquele convívio social do momento, a localização geográfica dos acontecimentos, etc. Aí vai cultural também, caberia aqui, contexto cultural. Então você tem que entender tudo isso aí para poder. Os irmãos, você vê aluno que não é fácil? Agora imagine eu já te jogar no bacharel sem você ter ideia dessas questões, porque isso aqui no bacharel não é tratado mais. Irmãos, o bacharel é um nível onde não se trata mais essas questões. Então, quando você está fazendo bacharelado, o seu professor de bacharel acredita que você já sabe desses conceitos, então você não vai vir com pergunta. Aí o bacharel pode se aprofundar mais.
Por isso que a teologia é feita de níveis de compreensão. Conforme você vai aprendendo, você vai avançando, e o que você já aprendeu, você não volta mais, porque você já sabe, você já aprendeu. Então, quando você aprende os elementos básicos de um sermão, irmão, eu não vou dizer duvido, né? Mas é impossível você não fazer aí uma pregação, uma mensagem espiritual, consistente, uma mensagem aí culturalmente válida, para que a igreja possa aprender a palavra de Deus. É quase que impossível. Agora, quando uma pessoa não tem esse nível de conhecimento, ela vai ler um versículo, vai falar o que vem na cabeça e vai dizer que é o Espírito Santo que está falando. Quer dizer, ainda atribui ainda a sua ignorância intelectual. Entenda, eu estou falando ignorância intelectual, não é estupideza. Quando eu falo ignorância intelectual, estou falando de falta de conhecimento cultural. Então a pessoa atribui a sua ignorância intelectual ao Espírito Santo ainda. Não, irmão, mas como é que é isso? Não sei. Deus mandou falar. Quer dizer, quem não sabe é Deus, então. A culpa é de Deus. Não é bem assim, né, irmão? Não é bem assim. O profeta tem que ter total controle e domínio daquilo que está falando, e o profeta tem que entender o que está fazendo. Se você não entende o que Deus está mandando você fazer, dobra o seu joelho, entra em secreto no teu quarto, fale com o seu Deus, que o Espírito Santo vai te mostrar e vai te dar entendimento. É aí que entra o Espírito Santo. É te dar o entendimento para que você saiba o que você está fazendo. Você não pode atribuir ignorância intelectual, falta de cultura ao Espírito Santo. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Até porque quando Deus usava o Espírito Santo é usado em pessoas que tinham um certo grau de cultura e conhecimento. Então você tem que buscar isso para a sua vida. Bom, então vamos lá. Então temos aí o título. Olha aí. A palavra título vem do grego títulos, através do latim titulus, A função do título é chamar a atenção, endereçar e atrair as pessoas. Não devemos confundir título com tema. O título dá o nome ao conteúdo. Tá? Então, o título dá o nome ao conteúdo. Por exemplo, Dia dos Pais é um título. E quando você traz uma mensagem para o Dia dos Pais, então o Dia dos Pais é um título. Ele traz nome ao conteúdo. Então se entende que o conteúdo vai ser voltado para os pais. Agora você pode dar um título: liderança familiar. Olha a diferença de um tema para o título. Dia dos Pais, título: Dia dos Pais. Tema: liderança familiar. Título: Dia dos Pais. Tema: ensinando as crianças, ensinando as crianças, corrigindo os filhos. Então, existem temas que estão dentro do título, dado que se refere ao conteúdo. Então, título é uma coisa e tema é outra. Às vezes você vai num congresso, tem lá o título do congresso. Quando dá um tema, é o assunto a que se refere. Título do congresso: aniversário da igreja. Tema: Unidos Venceremos. Então você tem o título que traz ali a explicação do acontecimento, do que envolve tudo, aniversário da igreja. Então, qual é o título do evento? O título é aniversário da igreja. Qual é o tema? O tema é Unidos na Mesma Fé. E aí vai falar sobre união. Então, tem título e tema. Tem que saber separar isso aí. Tá? Não devemos confundir título com tema. O título dá um nome ao conteúdo. O tema dá nome ao assunto. Então, o título dá nome ao conteúdo e o tema dá nome ao assunto em discussão. Título é Encontro Teológico. Tema: Teologia Moderna. Ou Teologia Moderna. A sistemática no modernismo. E aí vai. Tá? Então não pode confundir título com tema. O título deve ser bem sugestivo para atrair a atenção dos ouvintes, bem como estar relacionado com as necessidades das pessoas. Tema. Olha aí. A palavra tema vem do grego
tema, significa algo que está dentro, guardado, depositado. É o assunto-chave do sermão. É a verdade central ou ideia central do sermão e vem depois do título, pela ordem correta. Então, vem depois do título, pela ordem correta. Ok? Então, isso é tema. Tá? Então, o título dá o nome ao conteúdo, né? Mas o tema é a ideia do sermão, é o assunto-chave do sermão, é o assunto daquilo que será falado. Tá? Então, isso é tema. Tem pessoas que não sabem o que é tema. Olha aí. Uma pregação sem tema é como um navio sem leme ou um viajante sem destino, né? Sem destino certo. Então, pega um viajante que não sabe para onde vai, ele é viajante, ele está indo. Para onde ele vai? Não sei. Ninguém sabe o destino. Eu vou aonde Deus me levar. Então, uma pregação sem tema é aquela pregação que é diversificada, é tudo. Então a pessoa não assimila porque não sabe aonde o pregador quer chegar com a sua mensagem. Então, quando você dá um tema, você está dizendo, olha, esse é o destino. É aqui que nós vamos chegar. É aqui que eu quero que vocês guardem. Esse é o tema. Sendo salvos pela palavra. Esse é o tema. Salvos pela palavra. Então, aí você vai falar sobre a necessidade, consequência, as bases, princípios que vão levar o homem àquela salvação. E a importância da palavra para a salvação. Então, aí você vai trazer um tema que é o caminho que você tem que chegar. Quando a pregação se apresenta sem tema, os pensamentos perdem-se no final da mensagem. Os ouvintes não terão condições de guardar algo daquela pregação. Então, quando não tem um tema, não tem um alvo, não tem um objetivo, a pregação se perde. E a gente vê muito disso. Tem pregador que ele prega bonito, traz uma mensagem, traz tanto conteúdo, mas é tanto conteúdo. Ele começa a falar do tabernáculo, fala da pia, fala da pia, fala do altar do incenso, vai falar para a mesa dos pães, vai para o candeeiro, vai para a arca, ele fala do sacerdote, o sacerdote fala da roupa, ele fala tanta coisa, irmão, é tanta coisa, é tanto assunto, que o ouvinte ele perde o objetivo. Aí nós ficamos, é mais fácil uma mensagem simples e objetiva, com um tema, né? Com um título, um tema, um objetivo. Você vai dar o nome da pregação. Hoje nós utilizamos muito falar tema, título não se usa muito, né? Mas quando você dá o tema, é o destino da tua mensagem, é aquilo que você quer frisar. Isso é o tema. Você dá um tema e aí fica mais fácil, porque a igreja vai chegar naquilo. Você dá um tema, você lê o texto, vai falar sobre o contexto, expande o texto e aí você chega no seu tema e finaliza. E a sua mensagem passa a ter começo, meio e fim. Então, 3 ingredientes da mensagem. É começo, meio e fim. Não é mais que isso. Mais que isso é você inventar coisa. Então, vamos lá. Seja organizado, pois Deus habita na organização. Então, nós devemos ser organizados, porque Deus, ele habita na organização. Bom, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer aí a todos os alunos, nossa irmã Andréia Cordeiro, Deus abençoe, paz do Senhor. Quero agradecer a todos vocês. Nós vamos ter mais uma aula, onde nós vamos fazer o encerramento da homilética, tá? Vamos ter mais uma aula para completar aí. Então, vão ser aí 6 videoaulas no bojo da nossa grade curricular do básico em teologia. Serão 6 videoaulas aí de homilética. Então, não perca amanhã estarei gravando mais uma aula encerrando homilética e nós vamos iniciar, irmão, não perca a próxima aula. Escatologia você vai adorar. Então, quem esperou tanto aí por escatologia, amanhã encerramos homilética e depois de amanhã vamos iniciar aí escatologia. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe, graça e conhecimento. Presbítero Adriano, Deus abençoe poderosamente. A paz do Senhor, meus irmãos, viu? Fiquem com Deus.
e nós vamos voltar agora amanhã, na próxima aula de homilética, né? Mas nós vamos gravar hoje mais uma aula, tá? Estaremos gravando aí mais uma aula, e essa aula vai ser dos irmãos aí do curso médio. Nós vamos gravar mais uma aula do médio, e eu estou orando a Deus, para Deus me dar graça, que eu quero gravar uma aula para os membros do canal, dando sequência ao Amishkan Aleph Tav, e nós vamos falar sobre as colunas do tabernáculo. Nós falamos lá, já terminamos, sobre as tribos, a posição das tribos, o seu significado, tanto pictográfico, gemátrio, tradução, significado hebraico, e agora nós vamos começar a falar das colunas, né, e da entrada principal. Só tinha uma entrada no pátio, né, que era o Hatzer, ali a entrada do Hatzer, e nós vamos falar daquela porta de entrada e vamos falar da coluna. É espetacular, você vai amar, então não perca aí. Se não é membro, se torne membro do canal, e nós vamos estar gravando. Se eu não gravar hoje, amanhã, com certeza, no período da manhã, estarei gravando aí a aula dos membros do canal, e nessa semana eu quero gravar ainda mais algumas aulas aí para os irmãos. Bom, Deus abençoe, continue conosco, compartilha, curte, e Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Nossa irmã, pastora Helena, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. Nós vamos ficando então por aqui, e até a nossa próxima aula aí, no nome do Senhor Jesus. Até lá.